67. Viver em outro mundo. Capítulo 567. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Enquanto o navio estava velejando ao longo do rio do Cavalo de Guerra de Ferro, eles podiam identificar navios de 3 mastros e 5 mastros navegando com eles. Esses navios tinham deslocado muita água, mostrando ao pessoal quanta carga eles estavam carregando. Eles já não estavam muito longe do pier da Montanha dos Anões. Pela direção que esses navios estavam indo, parece que eles estavam todos embalando muito ferro e produtos de ferro dentro. Quando as pessoas mencionaram o material de ferro dos anões, eles podem pensar em armas. Mas na realidade, haviam muitos materiais de ferro que os anões fizeram. Tudo o que pode ser feito de ferro também era feito pelos anões. Além disso, anões não só criaram coisas de ferro, eles também usam uma variedade de metais. Seus itens de ouro e prata detinham alguma fama no continente, mas não tanto quanto seu material de ferro. Armas que anões produzem podem ser rudes e simples, mas os produtos que eles fizeram de metais preciosos eram absurdamente magníficas, parecendo que elas eram arte. Mesmo os elfos não podem ser comparados a quão inata a habilidade dos anões era neste aspecto. Como que ele ouviu, os anões tinham estado esvaziando enormes porções da Montanha dos Anões. Ao mesmo tempo, eles também sabiam que a montanha esgotaria o ferro eventualmente, então eles também começaram a reciclar algum ferro. Ferro era fácil de reusar. Os anões podem apenas fundir novamente alguns produtos de ferro descartáveis para fazer novos. Por causa disso, seja navios indo ou partindo da Montanha dos Anões, todos eles tinham ferro em sua carga. Zauai também sabia sobre essa prática dos anões, mas eles não precisavam de muitas pessoas para lhes trazer o ferro. Agora, eles já têm mercantes, especificamente encarregados de conseguir algumas sucatas de ferro. Pode-se dizer que o desenvolvimento dos anões era muito melhor que o dos homens-fera. Logo, o Aven lentamente parou no pier. O pier era muito grande, os navios que estavam atracados juntos eram muitos. Zauai também notou que os navios presentes, quase todos eles eram pertencentes a nobres do Império Buda. Ele não conseguia identificar nenhum navio pertencente das outras nações. Mas o que mais intrigou Zauai sobre esse pier eram os gerentes do pier. Essas pessoas eram muito pequenas, o mais alto deles tinha apenas cerca de 1,5 metros. No entanto, suas figuras eram muito resistentes. Eles usavam armadura de ferro enquanto cada um deles carregava um martelo nas suas costas. Esse martelo não era o mesmo que as armas da China antiga. Esse martelo parece como aqueles que eram usados para martelar ferro, mas é muito grande. Eles parecem pesar 12 quilos cada. Em adição ao martelo, os anões também usavam armadura de ferro. A quantidade de carga que cada um deles carregava era no mínimo aproximadamente 50 quilos. Mas pelas suas aparências, parece que não os incomodou, mostrando quão formidáveis suas forças eram. Essa era a primeira vez que Zauai tinha visto um anão. Esse pessoal tinha cabelo castanho e uma barba completa em seus rostos. Eles também tinham um leve rubor em suas bochechas, provavelmente de todas as bebidas que eles haviam bebido. Depois que o navio parou, Zauai desceu junto com Juno. Logo, 2 anões se aproximaram deles. Os dois se curvaram levemente para Zauai e Juno e disse: "Vocês dois estão fazendo negócio." Zauai sorriu fracamente e disse: "Amigo anão, este aqui é Zauai da família Buda. Eu vim desta vez para fazer negócio. Já que essa é a minha primeira vez, eu vim acompanhado com o patriarca da família Urikane." Quando o anão ouviu Zauai que a pessoa ao seu lado era o patriarca da família Urikane, seu rosto imediatamente mudou para respeito quando ele se curvou para Juno e disse: "Então acaba sendo o patriarca Juno. Nós fomos muito rudes, por favor, venha conosco." Parecia que eles tinham ignorado a alta introdução de Zauai. Zauai só pôde olhar atordoado por um momento antes de sorrir amargamente. A família Buda agora era bastante famosa no continente. No entanto, esses anões pareciam não saber sobre ele. Haviam 2 possibilidades. Pode ser porque eles realmente não tinham ouvido sobre Zauai, ou eles podem ter uma antipatia por ele. Juno olhou para o anão e calmamente disse: "Esse é o Senhor Zauai, patriarca da família Buda.
Ele é um amigo meu. Palavras bastante comuns, mas isso fez o anão encarar. Então ele se virou para Zhao Ai com um olhar de inimizade e disse: Família Buda. Família Buda do Império Rosen. Zhao Ai assentiu e disse: Tem algum problema? O anão olhou para Zhao Ai e disse: Tem se passado um longo tempo desde que o Império Rosen veio aqui. O último mercante do Império Rosen nos vendeu arroz de bambu mofado. Quando Zhao Ai ouviu o anão, ele olhou fixamente por um momento antes de sorrir fracamente e dizer: Realmente. Ele é da família Buda. O anão não esperava que essa fosse a resposta de Zhao Ai. Ele também entendeu o que Zhao Ai quis dizer. O anão não pôde deixar de rir e dizer: Eu gosto de você. Patriarca Zhao Ai, por favor. Juno assentiu do lado em louvor. Se Zhao Ai defendesse os mercantes do Império Rosen, então se tornaria impossível para ele fazer algum negócio com os anões. É bom que a resposta de Zhao Ai fez esses anões bastante contentes. Zhao Ai também descobriu que esses anões não são o mesmo que os homens-fera. Homens-fera eram diretos, mas eles não eram tão inteligentes quanto os anões. Mesmo se os anões fossem diretos, eles também tinham mais contato com os humanos e sabiam sobre como lê-los. O grupo de Zhao Ai deixou o pier junto com os dois anões. Então os anões conseguiram algumas carruagens para o grupo. A carruagem era bastante grande. Era puxada por uma besta mágica que Zhao Ai não tinha visto antes. Ela parecia com um pangolim. No entanto, suas cabeças pareciam um cruzamento entre um cavalo e um boi. Depois que a carruagem chegou, os dois anões imediatamente convidaram o grupo de Zhao Ai para montar. Os anões então conversaram com o grupo enquanto estavam dentro da carruagem. Naturalmente, os dois eram muito mais respeitosos com Juno. Vendo sua conduta, Zhao Ai não pôde fazer nada e apenas sorrir. Pelo que ele podia ver nas expressões dos anões, parece que Juno detinha uma posição bastante alta em seus corações. Quando Juno notou que Zhao Ai estava curioso sobre a besta mágica, ele sorriu e disse: Essa besta é chamada Besta da Armadura de Ferro, uma besta mágica única da raça anã. É um ótimo complemento para eles, pois é muito bom ao escavar a terra, bem como cavar através das montanhas. Ao mesmo tempo, através de treinamento apropriado, ele também pode ajudar os anões a encontrar depósitos de minério de ferro. Entretanto, essa besta mágica também tem suas peculiaridades. Além dos anões, essas bestas são incapazes de ser treinadas por humanos ou qualquer outra raça. Por causa disso, os anões sempre acreditavam que essa besta foi um presente para eles do deus artesão. Zhao Ai assentiu, ele não pensou que isso fosse falso. Afinal, haviam muitas coisas estranhas no continente Ark. Talvez realmente houvesse deuses olhando para o continente de algum outro lugar. A besta da armadura de ferro caminhava muito firmemente. Além disso, sua velocidade não era muito lenta. Não demorou muito antes de Zhao Ai e os outros verem a montanha na distância. Essa montanha era muito diferente das montanhas no território da família Urikane. No lar da família Urikane, arroz de bambu e fruta do óleo podem ser vistos em qualquer lugar. Mas aqui, Zhao Ai só conseguiu identificar uma única planta que ele não tinha visto antes. Essa árvore era muito estranha. Seu tronco era muito reto e muito negro. No entanto, não era muito grossa. No topo da árvore tinha alguns ramos. Cada ramo tinha cerca de 5 ou 6 extensões nela. Ao mesmo tempo, haviam mais de 10 folhas em cada ramo. Cada folha era muito grande, aproximadamente mais de 1 metro de comprimento e eram muito finas. Pode-se conseguir uma impressão de uma lança após ver as folhas verdes escuras. As árvores inteiras davam um sentimento de peso e nitidez. Para uma árvore dar um sentimento de nitidez era muito estranho. Neste momento, Juno abriu sua boca e disse: Essa árvore é chamada árvore lança. Seu ramo, folhas e tronco todos podem ser transformados em lanças de alta qualidade. Eles também são bastante pesados, muito mais pesada do que lanças comuns. Entretanto, eles também são muito duros. Eles são um dos produtos especiais da Montanha dos Anões. Zhao Ai assentiu, mas dentro ele estava excitado. Ele realmente sentiu que ele não tinha perdido seu tempo vindo aqui. Essas coisas únicas na Montanha dos Anões são muito úteis. Mesmo se eles não puderem atualizar o espaço, ele ainda pode adquiri-las para usar no futuro. Zhao Ai agora estava antecipando sua visita na Floresta dos Elfos. Se os anões, que eram famosos pelo material de ferro, já tinham essas bestas e plantas únicas, então o que os elfos,
que eram famosos por suas plantas únicas, teriam. Não era de admirar que Zhao Ai estivesse ansioso pela sua visita. A montanha de ferro dos anões era muito alta, nada pior do que qualquer outra montanha alta no continente. A montanha era parte de uma cordilheira muito longa, comparável só à montanha do Rei Águia. Logo, a carruagem puxada pela besta da armadura de ferro entrou na montanha. Após entrar, Zhao Ai não pôde deixar de ofegar. A escala desse lugar simplesmente colocava a câmara do lago na montanha de ferro em vergonha. Mas não havia água nesta câmara na montanha. Pelo contrário, parecia como uma enorme fábrica. Ferreiros e suas fornalhas podiam ser vistos em toda parte. Anões sem camisas, todos estavam trabalhando duro, martelando seus metais e produzindo alguns sons de ding-ding ao longo do caminho. O barulho nesse lugar te obrigaria a gritar para alguém do seu lado apenas para falar com eles. Dentro, armas e vários produtos podiam ser vistos por toda parte. Todos os tipos de armaduras de corpo inteiro também estavam sendo feitas. Vários anões podiam ser vistos carregando e descarregando produtos aqui e ali. No entanto, nenhum mercante humano podia ser visto dentro. Zhao Ai estava, na verdade, com medo do barulho no interior. Ele sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Mas felizmente, não levou muito tempo antes da carruagem sair do outro lado da montanha, levando-os de volta para a atmosfera quieta mais uma vez. Zhao Ai soltou um longo suspiro e então disse: "Isso foi assustador demais. Se eu ficar um dia lá dentro, então eu posso ser morto pelo barulho. Como os anões conseguem aguentar?" Juno sorriu e disse: "Os anões não precisam aguentar. Você não notou, mas todos eles estavam usando tampões de ouvido. Com aquilo, eles não precisam se preocupar com o barulho. Dentro da montanha, os anões nem mesmo abririam suas bocas. Eles só usam sinais de mão para comunicar entre si." Zhao Ai assentiu e depois disse: "Então é desse jeito. Mas eu descobri algo estranho. Porque eu não vi nenhum mercante humano lá." Juno sorriu. "Existem vários lugares na montanha que humanos podem usar para interagir com os anões claramente." Depois de deixar claro sobre suas transações, os anões carregariam seus pedidos por conta própria, enquanto os humanos deixariam a montanha. Se não, os humanos podem ficar loucos se eles ficarem lá dentro por muito tempo. Zhao Ai sabia que essa era a verdadeira montanha dos anões. A área desse grupo de montanhas era muito larga, não era menor do que a pradaria dos Homens-Fera inteiro. Juno olhou para a extensão das montanhas e disse: "Todo mundo sabe sobre a montanha dos anões, mas só houveram alguns deles que sabem sobre o verdadeiro território dos anões. Somente amigos dos anões podem ver essa cena. Se não fosse alguém em quem os anões confiam, então eles somente podem subir naquela primeira montanha." Zhao Ai assentiu e disse: "Eu sou muito sortudo por ter o vovô Juno comigo desta vez. Caso contrário, eu não teria visto tal cena." Juno sorriu fracamente e disse: "Você não precisa ser tão educado comigo. Se eu não visse você como um bom mercante, então eu não estaria trazendo você aqui. Por que você acha que eu acompanhei você pessoalmente? Se você não fosse um bom mercante, quanto mais salvar Kristen, mesmo se você salvasse a família Uricana inteira, eu ainda não traria você aqui. Eu trato os anões como meus amigos, e eu posso não fazer nenhum desserviço para com eles." Zhao Ai assentiu. Laura e as outras estavam quietas o tempo todo. Elas estavam fascinadas pelo cenário do lado de fora. Desta vez, Juno só trouxe algumas pessoas da sua família. Eles estavam nas carruagens de trás. Shu e Shun também estavam presentes em uma daquelas carruagens. Não demorou muito tempo antes da besta da armadura de ferro entrar numa segunda montanha. Essa montanha também era muito grande, com muitos anões estando ocupados dentro também. Mas não haviam muitas armas que pudessem ser vistas aqui. Muitas das coisas aqui eram minérios de ferro. A carruagem continuou indo ao longo da cordilheira. Zhao Ai também sentiu que cada montanha que eles passaram, sua altitude parecia ficar mais baixa. Parecia que a estrada que eles estavam era uma ladeira suave. Logo, a besta da armadura de ferro parou. Então Juno virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: "Vamos sair, nós ainda precisamos montar em um bote." Quando ele chegou lá fora, Zhao Ai olhou ao redor por um momento. Esse lugar era ao lado de uma montanha. Haviam muitos anões presentes aqui, carregando e descarregando seus produtos na direção de outras carruagens puxadas por bestas da armadura de ferro.
Do lado desta montanha estava um pier com botes atracado do seu lado. Esses botes não eram grandes, no entanto, eles ainda podiam levar várias pessoas dentro. O anão que subiu na sua carruagem chegou ao lado de Juno e disse: Senhor Juno, por favor, venha comigo. Juno assentiu, e então ele levou Zhao-ai e os outros para a direção do pier. Depois de olhar para os botes no pier, Zhao-ai notou que alguns deles estavam carregados com minério de ferro, enquanto outros não tinham nada neles. Naturalmente, esses botes vazios eram designados para eles subirem. Viver em outro mundo. Capítulo 568 Sob a guia do anão, Zhao-ai e os outros subiram no bote. Enquanto o anão os guiava, o outro era responsável pela condução. Eles atravessaram o subsolo bem continuamente. Enquanto eles estavam viajando, Zhao-ai pôde notar algumas luzes mágicas vindo das paredes do rio de tempos em tempos. Dentro do canal, botes também podiam ser vistos viajando em ambas as direções. Suas velocidades eram bastante rápidas para botes, todos eles eram conduzidos por anões. Pela utilização do brilho das lâmpadas mágicas, Zhao-ai podia ver que haviam alguns pires colocados ao lado do rio. Esses pires também tinham alguns botes neles. Alguns botes estavam carregando minérios de ferro, enquanto alguns tinham armas e armaduras. Zhao-ai agora estava admirando os anões. Eles realmente eram bastante formidáveis. Pelo que Zhao-ai pôde ver, parece que os anões tinham esvaziado as montanhas inteiras, tornando-as em cidades. Quanta habilidade isso precisava! Juno sentou no navio e olhou ao redor antes de suspirar e disse: Desde o tempo em que eu vim aqui, não mudou muito. Mas eu posso razoavelmente lembrar que não havia muitas lâmpadas mágicas antes. Tochas eram usadas principalmente naquela época. O líder anão sorriu para ele e disse: Aconteceu que nós encontramos um depósito de cristal mágico não muito longe da montanha. Senão, nós não estaríamos substituindo as tochas com essas lâmpadas mágicas. Juno assentiu e disse: Sua sorte é realmente boa. Mas já que você descobriu um depósito de cristal mágico, por que você não os vendeu? O anão balançou sua cabeça e disse: Nós não conseguimos. Existiam pouquíssimos cristais mágicos naquele depósito. A única coisa que nós temos é apenas o suficiente para nosso uso. Juno assentiu. Depois de navegar por bastante tempo no rio subterrâneo, eles finalmente pararam em um pier. O anão então os levou para a terra e os fez subir numa carruagem puxada por uma besta da armadura de ferro que já estava esperando por eles. Depois que o grupo entrou na carruagem puxada pela besta da armadura de ferro, eles continuaram na sua viagem ao longo da cordilheira. Pelo que Zhao-ai pôde ver da expressão de Juno, parece que eles estavam indo para um local especial. Com certeza, quando eles saíram da montanha, uma estrada principal foi vista. Essa estrada era muito larga, foi pavimentada com pedra e era estendida para uma montanha distante. Mas pelo que Zhao-ai pôde ver, a montanha era como um túnel, ele podia ver o outro lado dela. Após entrar na montanha, Zhao-ai imediatamente soube que ele tinha cometido um erro. A montanha era muito grande. Além disso, muitas mulheres anãs estavam muito ocupadas dentro. Após olhar, Zhao-ai conseguiu ver que haviam ferramentas para a montagem de armaduras corporal completa. Essas armaduras eram as armaduras de escama de peixe que infantarias usavam. Haviam armaduras completamente montadas, bem como componentes esperando para serem construídos. Depois de atravessar a montanha, uma construção apareceu não muito longe do grupo. Era construído como um templo gigante e foi construído de ferro e minério de ferro. Era alto, aproximadamente 20 metros de altura, com 18 largos pilares de pedra apoiando-o. Os pilares eram grossos, cada um tendo cerca de 5 metros de diâmetro. Havia uma área larga na frente da construção, cerca de 10.000 metros de diâmetro. O chão era pavimentado com ferro também, tornando-o muito plano. Zhao-ai conseguiu ver algumas pessoas constantemente limpando a praça. Juno deu um suspiro e disse: Essa é a terra sagrada da raça anã, o palácio do artesão divino. Originalmente era uma pequena montanha, mas foi escavada pelos anões. As pedras da montanha se tornaram a fundação do palácio inteiro. Todo ano, todos os anões viriam para este local para adorar o deus artesão. É um grande espetáculo. A besta da armadura de ferro parou na praça fora do palácio divino. Então Juno se virou para Zhao-ai e disse: Vamos sair. Carruagens são proibidas na vizinhança do palácio divino. Nós vamos dar nossos respeitos ao deus artesão primeiro antes de vermos meus velhos amigos.
Zhao Ai assentiu e então seguiu Juno para fora. O guia não também estava com eles quando o grupo lentamente caminhou na direção do Palácio Divino. Zhao Ai podia ver muitos anões na praça, limpando. Eles pareciam ser de idade avançada, julgando pelo seu cabelo e barba branca. Embora os anões tenham notado Zhao Ai e os outros, eles pareciam não se importar e continuaram ocupados no seu trabalho. Pouco depois, Zhao Ai e os outros já estavam próximos do grande salão do palácio. Quanto mais próximo ficou do salão, maior era a grandeza que você sentia. Ele não sabia se era uma ilusão, mas Zhao Ai conseguiu sentir uma pressão dentro do salão que o deixou muito desconfortável. Zhao Ai e os outros então entraram no grande salão no qual foram recebidos com sua beleza inteira. Esculturas e artes podiam ser vistas por toda parte. No entanto, não havia nenhuma estátua dentro do grande salão. O que deixou Zhao Ai surpreso era a única coisa que estava presente aqui era um martelo. Sim, Zhao Ai não julgou mal, era um martelo vermelho. Como os martelos que os anões usam, mas era um pouco menor, cerca de alguns quilos menos pesado. Esse martelo era muito pequeno para ser usado pelos anões. Era pequeno o suficiente para ser chamado de martelo de uma mão. Mas o que deixou Zhao Ai confuso era que esse martelo lhe deu uma imensa pressão. A pressão era mesmo maior do que ele sentiu quando ele enfrentou especialistas do 9º nível. Quando Juno viu que Zhao Ai estava parado enquanto olhava para o martelo, ele não pôde deixar de encarar. Ele não entendia por que Zhao Ai estava olhando fixamente para o martelo. Juno tinha visitado os anões uma centena de vezes antes, e ele também tinha visto esse martelo. Contudo, ele simplesmente não conseguia ver nada de especial nisso. O anão guia também notou a expressão de Zhao Ai, o que o deixou embasbacado, e então seus 2 olhos brilharam. Porém, ele não disse nada e apenas se adiantou na direção do martelo junto com Juno e Zhao Ai. Sob a liderança do anão, o grupo prestou seus respeitos para o martelo antes de deixarem o grande salão. Depois de sair do salão, Juno então olhou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, por que você olhou fixamente para o martelo? Você viu alguma coisa estranha? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: Não, eu apenas senti uma forte pressão do martelo. Eu já enfrentei especialistas do 9º nível antes, mas eu ainda não fui capaz de sentir o tipo de pressão que eu senti do martelo. Eu senti que o martelo tinha uma vida. Além disso, parece ser muito mais formidável que um especialista do 9º nível. Depois que Zhao Ai terminou de falar, o anão guia na frente se virou e encarou Zhao Ai em choque. O anão olhou para Zhao Ai por bastante tempo antes de se virar de volta e prosseguir. Zhao Ai e Juno se entreolharam em confusão antes deles seguirem o anão. Depois que eles passaram pelo grande salão, eles foram mais uma vez cumprimentados com outra grande montanha. Quando eles entraram, Zhao Ai estava atordoado pelo número de pessoas aqui dentro. Essas pessoas não estavam aqui para trabalhar ou brincar com ferro. Pelo que foi visto, parece que esse local era a área habitável dos anões. Juno olhou para Zhao Ai e sorriu. Não fique surpreso, esse é o local onde os anões vivem. Quase igual às aldeias em casa. Zhao Ai assentiu, mas ele ainda estava um pouco surpreso após inspecionar esses pequenos anões. Anões velhos, anões de meia idade, crianças anões, todos eles não pareciam diferentes. Crianças anões eram como crianças humanas na maneira que eles brincam por toda parte do local. As mulheres anãs estavam ali fazendo costura e tricô enquanto elas conversavam entre si. Os anões velhos estavam sentados em grupos de 3 ou 4 conversando enquanto bebiam vinho. Como Juno disse, não era muito diferente de qualquer aldeia humana. Era apenas que as pessoas aqui não eram humanas. O anão guia então levou Zhao Ai e os outros para dentro da aldeia. Mas antes deles entrarem, eles foram parados por guardas na entrada quando o guia disse: Por favor, informe o patriarca Juno, da família Uricane, veio visitar. Assim que o guia fez seu pedido, uma voz foi subitamente ouvida. O quê? Aquele velho Juno veio? Rápido, rápido, faça-o vir. Junto com a voz, um anão também apareceu na frente do grupo. Esse anão não era jovem, ele já tinha barba branca. O anão tinha cerca de 1,5 metros de altura, e já que ele era um anão, sua construção era muito robusta. Ele tinha um grande par de mãos, cada dedo era muito grosso e cheios de calos, todos eles pareciam como ramos murchos. Quando esse velho anão viu Juno, ele não pôde deixar de rir enquanto abraçava seu velho amigo e o acariciava nas costas. Seu velhote, eu pensei que você tivesse morrido.
Eu não esperava que você viesse visitar de repente. Ah! Juno estava obviamente acostumado a ser recebido pelos anões dessa maneira, então ele não se importou. Ao invés disso, ele retornou o abraço do velho anão e disse: Você também. Quem iria imaginar que você ainda está vivo? Zhao Ai estava do lado, olhando para os dois velhos homens. Eles pareciam como duas crianças brigando enquanto eles conversavam entre si. Mas mesmo assim, Zhao Ai podia sentir a profunda amizade que foi compartilhada entre os dois. Depois de um momento de conversa, Juno fez um gesto na direção de Zhao Ai e disse: Este é o patriarca da família Buda, Zhao Ai Buda. Eu o acompanhei desta vez, já que ele queria fazer negócios com você. Então Juno se virou para Zhao Ai e disse: Este é o patriarca da raça não, Beli. Zhao Ai se curvou e disse: Zhao Ai cumprimenta o patriarca Beli. Beli avaliou Zhao Ai, então ele olhou para Laura e os outros atrás antes de assentir e dizer: Já que você veio com Juno, então você não precisa ser educado comigo. Garoto, venha comigo, pegue seu grupo e obtenha algum descanso em uma sala próxima. Zhao Ai não rejeitou, então ele se virou e deu um aceno para Laura e os outros. O grupo então deu a Billy outra saudação antes de recuar com o guia não. Viver em outro mundo. Capítulo 569. Zhao Ai seguiu Billy e Juno até uma caverna na montanha. O local parecia muito comum, provavelmente algo raramente usado. Na caverna estava uma grande escrivaninha junto com várias estantes do lado. Não muito longe da caverna estava um local para desancar, com um conjunto de sofás de madeira e algumas mesas. Depois de chegar na área de descanso, Billy olhou para Zhao Ai e riu. Garoto, em apenas um ano, você realizou conquistas bastante grandes. A família Buda agora é bem conhecida. Eu quero saber que negócios você terá conosco, os anões. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu tenho alguns produtos da minha família Buda. Eu acho que o patriarca também conhece sobre comis da minha família. Zhao Ai sabia que a maioria das outras raças eram muito diretas, muito mais diretas que humanos. Portanto, ele não desperdiçou palavras e apenas disse o que a outra parte queria ouvir. Billy olhou para Zhao Ai e então sorriu. Eu já bebi seu comis, é realmente bom. É da sua cooperação com os homens fera? Zhao Ai assentiu. O comis que eles fazem ainda está incompleto, ainda precisa de mais processamento. Portanto, eu fiz um acordo com os homens fera e os fiz me fornecer com comis. Eu vou processar aqueles e então vendê-los nos territórios humanos. Billy assentiu. Você é bastante honesto, garoto. Me diga, o que você precisa? Zhao Ai sorriu. Eu tenho um hobby peculiar, eu gosto de plantas estranhas e bestas mágicas únicas. Contanto que seja rara, eu vou querer. Eu posso usar meu comis para trocar aquelas coisas com você. Naturalmente isso inclui material de ferro também. O que você acha? Billy franziu suas sobrancelhas e disse: Isso não é um problema. Mas você deve saber que bestas mágicas como a nossa besta da armadura de ferro é única para a nossa raça anã. Não é como se quiséssemos dá-las para as outras raças, mas se a besta da armadura de ferro for dada para outros, eles imediatamente morreriam de fome. Ao mesmo tempo, árvores e plantas únicas na nossa montanha não crescerão em outros locais. Você está bem com isso? Zhao Ai sorriu e disse: Eu estou meramente curioso sobre aquelas coisas. Eu também fiz o mesmo com os homens fera, então eu estou muito familiarizado com as implicações. Realmente, eu tenho alguns alquimistas na família, eles também querem ver aqueles tipos de coisas. Portanto, eu estou saindo agora para coletá-las. Billy não disse nada. De fato, haviam muitas plantas e bestas únicas nas mãos de ambos, os anões e os homens fera. Não é como se eles não quisessem dá-las, é apenas que elas não têm nenhum uso. Por causa disso, elas lentamente foram esquecidas. Billy assentiu. Isso não é um problema, essas coisas são praticamente inúteis. Se você quiser, não tem problema nós darmos algumas para você. Certo, a qual preço você quer vender seu comis? Zhao Ai sorriu. O patriarca não precisa se preocupar, eu vou vendê-lo a um preço normal. O preço que nós vendemos no continente é o preço que eu estarei lhe dando. Billy olhou fixamente para Zhao Ai e disse: Realmente? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Não precisa duvidar de mim. Se você for até a pradaria dos homens fera e investigar, você vai saber que a nossa família Buda sempre foi justa em fazer negócio. Comparado a outros mercantes,
O grão que nós vendemos na pradaria tem um preço muito mais baixo. Não existe motivo para nós vendermos aos anões a um preço alto. Julgando pela expressão de Zhao Ai, Billy podia dizer se Zhao Ai estava dizendo a verdade ou não. Depois de pensar por um tempo, Billy assentiu e disse, se este for o caso, então seria bom para a nossa raça anã. Nós estamos vivendo nas montanhas o ano todo. Os ventos aqui são muito fortes. Tão forte que nós precisamos beber um pouco de álcool depois de cada refeição. Se você nos fornecer com comis, então você estaria nos fazendo um grande serviço. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, de fato, eu não somente tenho comis em minhas mãos, eu também tenho outras variedades de licor. Eu terei que convidar os dois anciãos para experimentar. Então ele acenou suas mãos e tirou algumas garrafas de licor. As garrafas continham vários tipos de licor. Entre eles estava o comis comum, comis de alto grau, vinho branco, e finalmente a cerveja. Zhao Ai não tirou o vinho de fruta porque era óbvio que eles não atenderiam ao paladar dos anões. Realmente, Zhao Ai já tinha conhecimento prévio sobre os costumes de beber dos anões. Ele entendia que eles realmente amavam beber, e que a bebida que eles estavam bebendo era bastante especial. Sua bebida era um tipo feito das batatas que era cultivada no Império Buda. Embora essa batata parecesse muito com batatas doces, e sua bebida também fosse os mesmo que as bebidas na terra, seu sabor era muito suave, e também tinha uma fragrância fermentada distinta. Muitos anões não gostavam disso. Essa bebida simplesmente não podia ser comparada à de Zhao Ai. Alguém pode dizer que essa bebida de batata tinha um sabor muito pior do que o vinho de fruta. Mas desde que anões não gostam de beber vinho de fruta, eles não tinham outra escolha além de consumir essa bebida de batata. Desde que Zhao Ai já havia sido informado sobre esse assunto, ele não trouxe vinho de fruta. Billy e Juno olharam para as 4 garrafas na mesa. Essas 4 garrafas pareciam muito comuns. 3 delas tinham conteúdos transparentes, enquanto o último tinha um líquido preto dentro. Zhao Ai abriu a garrafa contendo o comis comum e então olhou para Billy e Juno. Esse é o comis comum, eu acho que os dois já experimentaram esse. Mas esse vinho é dividido em vários tipos. O que nós estamos vendendo em larga escala no continente tem o grau mais baixo. Mas essa garrafa tem um alto grau comparado aos outros. Cada mesa não sempre tinha taças para bebidas nela. Isso era algo que todo mundo sabia. Então Zhao Ai pegou 2 taças da mesa e depois entregou os dois com um pouco de comis comum. Billy e Juno não foram educados. Eles imediatamente pegaram as taças e beberam o licor. Eles tinham uma experiência prévia com o comis, e eles sabiam que era feroz. Portanto, eles somente tomaram um gole. Depois que os dois tomaram um gole, eles sentiram diferente. Eles tinham bebido comis no continente. Aqueles vinhos eram muito bons para beber, mas aqueles não podem ser comparados ao que Zhao Ai serviu desta vez. Depois que eles abaixaram suas taças e assentiram, Zhao Ai pegou o comis de alto grau e derramou a bebida em outras 2 taças. Juno já tinha bebido esse vinho de alto grau antes, então sua expressão desta vez era bastante amena. No entanto, Billy não tinha bebido esse antes. Portanto, depois de tomar um gole, seus 2 olhos não puderam deixar de iluminar. Ele sentiu que o sabor desse vinho era muito bom. Então Zhao Ai pegou a garrafa de vinho de arroz e lhe deu uma taça enquanto ele introduzia. Prove este aqui, é algo que nós fizemos recentemente. Não é comis nem vinho de fruta, mas é feito de arroz de bambu. Juno e Billy olharam fixamente para a garrafa. Naturalmente, eles sabiam sobre o arroz de bambu, mas fermentar álcool disso. Essa era a primeira vez que eles tinham ouvido tal conceito. Eles curiosamente levantaram a xícara e beberam. Embora o grau do vinho de arroz de Zhao Ai não fosse muito alto, ele não tem a fragrância leitosa do comis. Ao invés disso, tinha um sabor puramente de vinho com um pequeno sabor doce. Era um tipo gentil de bebida. Depois que eles experimentaram a bebida, os olhos dos dois não puderam deixar de iluminar. Eles não esperavam que a bebida que era feita de arroz de bambu fosse tão boa. Depois de ver suas reações, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Então ele entregou uma taça de cerveja para cada um. Quando Zhao Ai serviu para eles o comis e o vinho de arroz, ele somente serviu uma pequena quantidade, o bastante para um único gole. Mas desta vez, Zhao Ai serviu a cerveja até a copa estar meio cheio. Mas mesmo assim, a espuma no topo da cerveja já estava muita. Billy e Juno olharam para Zhao Ai em confusão.
Zhao Ai sabia ligeiramente o que estava nas suas mentes quando ele disse: essa bebida não é muito forte, bastante suave. No entanto, eu acho que você vai achar seu sabor muito interessante. Por favor, experimente. June e Billy não foram educados. Eles seguraram seus copos e beberam a bebida dentro. Quando a cerveja entrou nas suas bocas, eles primeiro sentiram que o sabor era muito estranho. Mas então, um sabor indescritivelmente suave dominou seus paladares. Depois que os dois beberam a cerveja, eles não puderam deixar de estalar suas línguas. Enquanto olhava para os dois, Zhao Ai sorriu levemente e disse: essa bebida é feita de um tipo raro de planta que cresce no continente. Neste ponto, somente a nossa família Buda cultiva. No entanto, seu volume de produção em cerveja é muito grande. Billy olhou para o copo e assentiu: este último é realmente bom. Tem um sabor muito bom. Você tem muito disso? Zhao Ai sorriu: a produção atual não é muito alta. Minha maior produção neste momento seria o kumis. Se você quiser os outros, você talvez precise esperar por algum tempo. Billy assentiu: então eu quero um pouco de kumis, e sendo este comum já que nós anões consumimos muita bebida. Mas você tem que me dar um preço muito justo. Zhao Ai assentiu: certo, isso não é um problema. Grandes compras sempre merecem descontos de preço. Eu posso vendê-los aos anões a preço de atacado. Billy deu um aceno satisfeito: bom, bom. Garoto, quando você pode enviar o vinho? Zhao Ai sorriu e disse: agora. Quanto você quer? Eu posso entregá-los imediatamente. Billy olhou fixamente para Zhao Ai e disse: quão grande é o seu equipamento espacial? Zhao Ai sorriu e disse: muito grande. Além disso, desde que eu já planejei fazer negócios aqui, eu também trouxe uma grande quantidade de kumis junto. Eu quero trocar um pouco desse vinho em materiais de ferro, então eu irei transportá-los para a pradaria dos Homens-Fera. Billy assentiu e disse: parece que o seu relacionamento com os Homens-Fera é muito bom. No passado, nossa raça anã também tinha algumas relações com os Homens-Fera. Mas depois de alguns anos, e o desenvolvimento dos humanos, nosso contato foi cortado. Eu não esperava que você conectaria as duas raças com seu negócio. Viver em outro mundo. Capítulo 570. Zhao Ai não sabia que os anões tiveram relações de negócios com os Homens-Fera antes. Então ele sorriu e disse: nada grande. Eu apenas tenho um bom relacionamento com os Homens-Fera. Quando eu fui para a pradaria da última vez, o Rei Besta me convidou para uma refeição já que ele pensa altamente de mim. Durante a refeição, eu lhe disse que estaria visitando aqui. Então ele me pediu para levar alguns materiais de ferro comigo quando eu voltar. Portanto, eu terei que dar alguns materiais de ferro para os Homens-Fera quando eu retornar. Zhao Ai podia estar falando calmamente, mas Juno e Billy ouviu as coisas em um tom diferente. Os dois estavam cientes do relacionamento entre os humanos e os Homens-Fera. Haviam muitos humanos que podiam visitar a pradaria para fazer negócios. Entretanto, era raro para eles conseguirem um olhar do Rei Besta. Mais importante, pelas palavras de Zhao Ai, parece que o Rei Besta ainda o convidou apesar da recente guerra entre as duas raças. Isso era o bastante para explicar a posição de Zhao Ai dentro da pradaria dos Homens-Fera. Juno olhou para Zhao Ai e disse: pequeno Ai, você realmente compartilhou uma refeição com o Rei Besta? Zhao Ai sorriu levemente e disse: sim, eu não posso mentir sobre esse assunto. Depois de algum tempo, humanos estariam voltando para a pradaria para fazer negócio. Eles certamente saberão sobre esse assunto. A razão do porquê eu fui capaz de cooperar o kumis com toda a raça dos Homens-Fera foi por causa da ajuda do Rei Besta. Graças a ele enviando suas cartas do Rei Besta, que os Homens-Fera acreditaram em mim. Juno e Billy ficaram surpresos quando eles perguntaram: cartas do Rei Besta? Zhao Ai assentiu e disse: sim, eu acho que elas são chamadas assim. Qual o problema? Eu pedi ao Rei Besta por ajuda e ele não disse mais nada. Juno e Billy encararam Zhao Ai por algum tempo antes de Billy abrir sua boca e dizer: garoto, você sabe o que as cartas do Rei Besta representam? Zhao Ai olhou fixamente: representa? Não é como notícias enviadas pelos humanos? Juno sorriu amargamente e disse: você realmente não sabe de nada. Não admira que a raça dos Homens-Fera tenha ajudado você. O Rei Besta não pode usar casualmente suas cartas. Ele somente as envia durante assuntos importantes. Senão, os Homens-Fera não levariam suas palavras em alta consideração. Zhao Ai sorriu e disse:
Eu acho que é por causa do meu negócio do comis. É muito importante para os homens fera. Eu mesmo precisei da ajuda da raça da águia a fim de coletar a quantidade massiva de comis. Caso contrário, essa cooperação seria impossível de progredir rapidamente. Juno franziu suas sobrancelhas e disse: Isso não está certo, porque os homens fera acreditariam facilmente em você. Os homens fera sempre estiveram alerta contra a raça humana, porque eles ajudariam você agora. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Além de ser um mercante, eu também sou um príncipe estrangeiro da tribo do touro hercúleo. Além disso, eu também tenho as bandeiras da amizade da raça do cachorro e da tribo do urso negro. Eles imediatamente confiaram em mim. Juno não entendeu isso, então ele estava confuso e perguntou: Bandeira da amizade? O que é essa bandeira da amizade? Comparado a Juno, Billy estava mais chocado do que Zhao Ai. Você realmente obteve uma bandeira da amizade dos homens fera? Como isso é possível? Juno ficou mais confuso. O que aconteceu? O que é uma bandeira da amizade? Billy forçou um sorriso e disse: Bandeiras dos homens fera são divididas em muitos tipos. As pessoas que fazem negócios com os homens fera receberão aquela bandeira da guerra da tribo. No entanto, essa bandeira não tem valor. A bandeira da amizade é diferente. Contanto que alguém consiga uma bandeira da amizade, aquilo o marcaria como um amigo para os homens fera, um amigo de verdade. Isso representa ser um amigo digno de sacrificar sua vida. Agora você vê quão importante bandeiras da amizade são? Também, o príncipe estrangeiro da tribo do touro hercúleo. Do que se trata? Zhao Ai sorriu. Eu consegui ajudar os touros hercúleos em seu momento de problema extremo. Além disso, o patriarca atual dos touros hercúleos é meu irmão pelo pacto de sangue da decapitação. Portanto, eu me tornei o príncipe estrangeiro da sua tribo. Billy forçou um sorriso e disse: Garoto, você é realmente sortudo. Não é de admirar que o rei besta esteja disposto a vê-lo mesmo usar suas cartas para ajudar no seu negócio. Seu negócio do comis afeta a raça dos homens fera inteira. Se eles não confiassem em você, então isso poderia não ter atravessado. Zhao Ai sorriu e disse: Eu sempre fui justo ao trocar com os homens fera. O preço que eu vendo para eles é mais baixo do que todos os outros mercantes humanos. Isso também explica por que meu relacionamento com eles é tão bom. Billy assentiu: Agora eu acredito em você. Parece que você é autêntico. Eu apenas espero que seu negócio com a nossa raça não chegue a um ponto similar ao seu relacionamento com os homens fera. Zhao Ai sorriu e disse: Tenho certeza, irá. Billy sorriu e disse: Eu espero que sim. Certo, quanto comis você trouxe? Eu quero muito. Zhao Ai sorriu e disse: Você quer muito, mas eu tenho muito. Eu temo que você não queira todos eles. Billy riu e disse: Garoto, você não deve pensar muito alto de si mesmo. Você está subestimando a quantidade de bebida que nós anões bebemos. Se você quiser números, então eu estarei levando 5 milhões de quilos. Zhao Ai sorriu amargamente. Ele não pensou que os anões iriam querer esse tanto. Ele foi realmente presunçoso. No entanto, não importa. Ele já tinha 500 mil de quilos de comis dentro do espaço. Ele olhou para Billy e riu também. Eu não achei que você iria querer esse tanto. Eu só tenho 500 mil de quilos neste momento. Eu posso dar o restante no futuro. O que você acha? Billy riu. Tudo bem, 500 mil é o bastante. Certo, você precisa esperar por alguns dias para conseguir as coisas que você quer. Você fica aqui primeiro. Eu também preciso relembrar velhas histórias com o velho Juno. Amanhã, eu vou levar você para olhar por aí. Se você precisar de algo, apenas envie uma palavra e nós garantiremos de cuidar disso. Zhao Ai imediatamente ficou feliz quando ele disse: Isso é fantástico, eu agradeço ao patriarca. Billy acenou sua mão e disse: Não precisa ser educado. Você podia descansar primeiro, enquanto eu faço algumas pessoas prepararem um pouco de comida. Eu farei alguém convidar você quando a hora chegar. Então ele virou sua cabeça para fora e disse: Alguém venha o quê? Quando sua voz caiu, um anão veio de fora e se curvou para Billy. Billy assentiu e disse: Leve o Sr. Zhao Ai e suas esposas para a área de descanso. Prepare um bom quarto para eles. Ele é o nosso amigo, não o negligencie. O anão obedeceu, então ele levou Zhao Ai e os outros para a saída. Vendo Zhao Ai partir, Billy se virou para Juno e disse: Velhote, você realmente trouxe uma pessoa decente desta vez.
O Império Buda tem pressionado a nossa raça não nos últimos anos. Se nós pudermos fazer negócios com Zhao Ai, então nós podemos ser capazes de não ter medo do Império Buda. Juno sorriu amargamente e disse, eu realmente não esperava que ele detivesse esse status tão alto. Parece que a ascensão da família Buda em um ano não é uma casualidade. Billy riu e disse, eu devo dizer, você realmente se superou desta vez. Certo, por que você o apoiaria? Ele tem um relacionamento com você? Pelo que eu sei, sua família Uricano e a família Buda não parecem ter relações passadas. Juno riu e respondeu, você está certo, nossa família Uricano e a família Buda não têm nenhum relacionamento anterior. Você pode não saber, mas Kristen tem sido a única fazendo negócio no Império Rosen. Mas desta vez, ela foi atacada pelo pessoal da Igreja Radiante quando ela estava voltando. Se não fosse por Zhao Ai estar passando, Kristen poderia estar acabada. Billy encarou por um momento antes de seus olhos ficarem frios. Igreja Radiante? A Igreja Radiante? Por que eles ousariam atacar Kristen? Não é de admirar que estive ouvindo sobre suas igrejas no Império Buda sendo apanhadas. Você que está fazendo isso? Juno friamente bufou e disse, nossa família Uricane pode ser boa, mas isso não significa que nós não temos nenhum temperamento. Se nós simplesmente deixarmos a Igreja Radiante ir, então a nossa família seria humilhada no continente. No futuro, nós não seríamos capazes de manter nossas cabeças erguidas no continente. Billy riu e respondeu para Juno, certo, isso é bom. Eu conheço você por tanto tempo. Mesmo eu fiquei nervoso com isso. Não é de admirar que Kristen não estivesse aqui para pegar seus produtos. Você realmente a enviou para o Império Rosen. Isso é compreensível, aquele lugar não é muito longe. Juno sorriu amargamente e disse, é por isso que eu enviei lá. Felizmente, ela não sucumbiu aos inimigos. Se ela tivesse sucumbido, então eu não sei o que eu poderia fazer. Billy bufou friamente. A Igreja Radiante agora está muito fraca, mas eles ainda ousaram fazer esse movimento. Eu deveria lhes dar uma lição. Eles vieram aqui no passado querendo pregar, felizmente, nós os expulsamos. Juno disse, a Igreja Radiante veio pregar aqui? Porque eu não sabia disso. Não existe notícias sobre isso no continente. Billy zombou. Eles raptaram alguns anões no passado e queria que eles voltassem aqui para pregar em segredo. Mas quando eles foram dar os respeitos no Palácio Divino, o martelo do templo os descobriu e eles foram mortos. Mais tarde foi descoberto que eles eram pessoas da Igreja Radiante. Juno respondeu, existe tal coisa. Eu pensei que o martelo no grande salão fosse apenas algo comum. O martelo realmente tem habilidades especiais? Billy olhou para Juno e disse, eu já te disse antes, aquele martelo é um artefato divino, mas você não acredita em mim. HMPH. Depois que Billy disse isso, a voz de um anão foi ouvida do lado de fora. Patriarca, eu tenho algo para reportar. Billy disse, entre. Então o anão guia de antes entrou e olhou fixamente para Juno. Billy franziu a testa e disse, Ian, qual o problema? Me diga. Não se preocupe com Juno, ele é nosso amigo, nós não precisamos esconder nada dos nossos amigos. Ian imediatamente disse, sim, eu fui injusta com o Sr. Juno. Então ele fez uma reverência para Juno que acenou sua mão. Então Ian virou sua cabeça para Billy e disse, Patriarca, eu tenho algo para reportar sobre Zhao Ai. Quando Zhao Ai e o Sr. Juno foram para o Palácio Divino pagar os respeitos, o Sr. Zhao Ai disse que ele sentiu uma pressão do artefato divino. Ele disse que o artefato é como uma existência assustadora que supera nonos níveis. Juno já ouviu isso da boca de Zhao Ai, então ele não estava surpreso pelo relatório. Entretanto, quando Billy ouviu o relatório de Ian, sua expressão mudou imediatamente. Ele se levantou, olhou profundamente nos olhos de Ian e disse, sério? Ele disse isso. Ian assentiu, sim, patriarca. Se você não acredita em mim, então você pode perguntar ao Sr. Juno, ele também estava presente naquele momento. Billy virou sua cabeça para Juno. Juno não entendia porque as palavras de Ian deixaram Billy tenso. Mas ele também sabia que esse não era um assunto pequeno, portanto ele imediatamente assentiu e disse, Zhao Ai disse isso, mas eu achei que ele estava apenas fazendo uma piada. Mas pelo que eu posso ver da sua expressão, parece que Zhao Ai estava dizendo a verdade. Após ouvir a confirmação, Billy se sentou de volta na sua cadeira enquanto sorria amargamente e disse,
Então a lenda se realizou. Eu não esperava que esse dia chegaria. Juno estava confuso. Ele olhou para Billy e disse: qual o problema? Aquilo não são apenas histórias. Billy acenou sua mão, fazendo Ian sair primeiro. Então ele disse: isso não é tão simples. Você pode ter visto artefatos divinos antes, mas você pode sentir seu poder? Juno balançou sua cabeça e disse: eu não pude. Eu não pude nem mesmo dizer que era um artefato divino. Então qual é o problema com Zawai saber o poder dos artefatos divinos? Billy assentiu e disse: é por causa disso. Existe uma lenda em nossa raça não relacionada àquele artefato divino. O que você disse no passado não está errado. Além da nossa raça anã, nenhuma outra raça pode sentir que o martelo é um artefato divino. Na verdade, a lenda da nossa raça anã é realmente uma profecia. A profecia diz que quando uma pessoa que não é um anão descobrir a existência do artefato divino, o continente inteiro sofrerá uma catástrofe. Contudo, a pessoa que descobriu o artefato seria o único quem salvaria o continente inteiro. Ele seria o salvador de todos nós, o Rei dos Reis. Juno olhou fixamente para Billy. Ele realmente não conseguiu se convencer a acreditar nas palavras do velho anão. Vendo a expressão de Juno, Billy sorriu amargamente e disse: além dos anões, nenhuma outra raça sabe sobre isso. A profecia exata é assim: reconhecimento do artefato divino, murchidão da árvore da vida, governando as 5 áreas proibidas, do qual o dia da catástrofe chegará. O rei de tudo, herói da salvação, ele deve chegar. Ajude o herói, e o continente será salvo. Isso significa que quando alguém além da nossa raça reconhecer o artefato divino, e a árvore da vida dos elfos começar a murchar, e também quando as 5 áreas proibidas forem conquistadas, um grande desastre deve chegar no continente. Quando o rei de tudo aparecer e salvar o continente, a nossa raça anã teria o seguido e o ajudado a salvar todas as raças no continente. Juno estava chocado com a revelação de Billy. Ele disse, reconhecendo o artefato divino: murchamento da árvore da vida, conquistando as 5 áreas proibidas. Isso está relacionado entre si. Então você está dizendo que Zawai é a pessoa da profecia? Você e os elfos têm contato. Qual é a situação da sua árvore da vida agora? Billy balançou sua cabeça e disse: eu realmente não sei. Mas essa profecia veio junto com o artefato divino quando apareceu na nossa raça. O almanaque da nossa raça não detém essas palavras. Eu não acho que foi escrita por qualquer um. Juno estava sem palavras. Ele sabia que a história dos anões é muito mais longa do que da sua família Uricane. Embora os anões tenham se mudado várias vezes, sua solidariedade não desapareceu. Portanto, a história da sua raça não deve ter sido falsamente escrita. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.